Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui neste sábado para falar a segunda mensagem sobre a paixão de Cristo, sobre por que Cristo teve que ser crucificado, quais razões levaram a isso, né? Eu já expus ontem sobre esse motivo, o porquê Jesus foi crucificado, por que mesmo ele pedindo no Getsemane para que Deus passasse esse cálice, ainda assim ele teve que passar por todo o sofrimento que passou. E hoje nós vamos explicar mais profundamente a razão principal disso, que é o coração humano, o coração rebelde humano, um coração de pedra, como vai dizer Ezequiel, que deve ser transformado num coração de carne. E por que o coração humano ele é tão duro, né, nesse sentido? Por várias razões, mas há uma raiz no meu entendimento, até porque o livro de Ezequiel é um chamado missionário à minha vida ministerial, né? É um livro que balizou o meu chamado para a área do aconselhamento bíblico. E eu vou ler a passagem que me chamou a esse ministério, que é o mesmo chamado que Ezequiel teve, né? E você poder entender um pouquinho mais como que é o estado do coração e da alma humana que precisa e necessita de Cristo urgentemente, né? De Jesus crucificado para poder ser curado, como expus na mensagem anterior. Está aqui no feed ou na playlist. Quem estiver no Instagram ou no YouTube pode checar essa mensagem anterior. Aliás, recomendo. Mas vamos lá. Então começa lá Ezequiel 2, né? Deus falando para ele: Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo e me pôs de pé e ouvi o que falava. E me disse: Filho do homem, eu te envio, aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, ou seja, as nações rebeldes. Tudo está na raiz da rebeldia, desde lá de Gênesis 3, já expus isso no outro vídeo, quem quiser vá lá ver, né? Eles e seus pais, ou seja, isso já vem por gerações, né, que passa pelas culturas geracionais, né, vem prevaricando contra mim até precisamente ao dia de hoje, ou seja, sempre, de geração em geração, onde não há cura, onde não há Cristo na família, se repete, se repete, se repete. Né? Essa é a grande maldição, né? Certo? Se nós não olhamos para os pecados dos nossos antepassados, se nós olhamos as falhas que vêm acompanhando a nossa família, né? Famílias que têm problema de alcoolismo, famílias que têm problema de assassínio, certo? Gente que mata gente ou mata no coração, né? Divórcio, separação, briga, contendas, desavenças financeiras, roubo, estelionato, traição. Meu filho, é o fim do mundo, sempre. A vida sem Jesus não dá, como diz o hino, né? Certo? Sem Jesus não dá mesmo para você poder ter entendimento das coisas, que é o que eu já expus já no passado, né? E poder ver o estado que se encontra o seu coração, né? Então, e os seus filhos, ou seja, a geração desses pais, dessa força geracional, né, são de duro semblante, ou, né, duro semblante seria a testa dura, ou seja, não tem entendimento, não consegue enxergar as coisas, né? Tem dura cerviz, ou seja, os ombros não se vergam, não se abaixam, né? O orgulho domina a pessoa, e essa palavra é a palavra-chave de hoje, o orgulho, né? Certo? E são obstinados de coração, ou seja, o coração está obstinado, está focado naquilo que ele quer, não quer nem saber, certo? Vai passar a patrola, né, por cima para buscar aquilo que deseja, né? Ou seja, um mar de destruição na vida da pessoa. Quando ela chega na longa idade, né, se consegue enxergar o que aconteceu lá atrás, vai perceber que, puxa vida, o que construiu na vida, né?
A alma da pessoa é que dita todas essas questões, né? Como ela trouxe a alma dela, o espírito obstinado em rebeldia contra Deus, em rebeldia contra o amor ao próximo, né? Não se exercitando, né, na lei do amor, né, que é suportar os fardos uns dos outros. Bem, e tudo isso qual é a razão? O orgulho, as feridas que a pessoa manteve dessa força geracional obstinada que vai... Há uma máxima no aconselhamento, né, que só gente ferida fere, gente curada cura. Né? E quem que é gente curada? O único ente curado que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. No mais, todo outro ser humano que pisou nessa terra teve problemas geracionais, ou seja, problemas, lhe faltou aquilo que deveria ser dado, ou acabou sendo exposto àquilo que não deveria ter sido exposto, e acabou ferindo o seu coração, criando a casca do orgulho, né? E com isso não tratando da ferida de maneira eficaz. A única maneira de tratar da ferida de maneira eficaz é cada um carregando a sua cruz, como Jesus vai dizer depois. Né? Aquele que não carregar a minha cruz não pode ser chamado de meu discípulo, foi o que ele disse. Por quê? Porque é na cruz, ou seja, no esforço, no sofrimento pelo outro, pelo próximo, no sofrimento de si mesmo, em moldar-se à imagem de Cristo, é que nós conseguimos curar o coração. Não há outra maneira. Por quê? Porque a ferida do coração é como isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou tirar o celular e vou mostrar para vocês. Aqui, mostrar para vocês aqui o que é uma ferida. Né? Então aqui eu tenho uma ferida, eu bati numa quina aí, certo? Eu tenho 1,90 m, vivo me batendo. Então, vira e mexe, dá para mostrar isso daqui, né? Então tá aqui, ó. Formou-se uma casca bem grossa. Eu vou tirar ela aqui e tá lá. Parece que tá sarado, não tá? Mas tá lá a ferida, tá aberta ainda, né? Tá lá a ferida. Dói, machuca, certo? Não está sarada. E aqui está a casca grossa do orgulho, né? Certo? Esse aqui o orgulho, ali a ferida, né? E com isso todo ser humano convive a vida inteira entre feridas do coração feitas por gerações de gente insensível, de gente que não sabe amar verdadeiramente o próximo, de pais que tristemente deveriam ser a imagem de Deus, como está lá em Gênesis, né? Mostrar o amor, a sabedoria, a compaixão, a ternura, a doçura de Cristo, né? E não souberam mostrar, formam essas feridas já na tenra idade, ou seja, traumas profundos, né? E qual que é a defesa humana, que está já exposta aqui na nossa própria carne, nessa linda metáfora? É essa casca grossa aqui, né? Por isso que tem gente que chama, né? Aquele é casca grossa. Que beleza que é ser um casca grossa, né? É um orgulhoso safado que vive fazendo um monte de porcaria para os outros também, replicando aquilo que aprendeu muito provavelmente das culturas dos seus antepassados. Então, isso aqui não é uma aula de cura de trauma geracional, não é nada disso. Eu estou expondo aqui a questão de como o orgulho, né, opera. O orgulho é isso aqui, ó. Isso aqui é orgulho. Isso aqui que faz a dura cerviz. Isso aqui que faz o coração obstinado. Porque daí, para ir atrás das coisas que eu penso que vão curar essa ferida, eu passo por cima de todo mundo, né? Ponho os meus interesses acima dos outros. Ponho as minhas vontades, meus desejos acima de tudo que é estatutário de Deus, né? Onde Jesus vai lá fazer o resumo da lei, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o entendimento, todo o coração, toda a tua força, né? Não necessariamente na sequência, né? Porque aqui o que importa não é a sequência, o que importa é o valor que há nas palavras de Cristo, e amar o próximo com a ti mesmo. Disso depende toda a lei de todos os profetas, diz Jesus Cristo lá em Marcos. Vou deixar aqui todas as palavras para vocês poderem meditar depois, né? Então, está aqui exposto o que é o orgulho, né? Esse é o orgulho, é isso que causa todos os males, porque parece que está bem, nós corremos inconscientemente atrás das nossas coisas, estamos cegos, né? Cegos pelo mundo, cegos pelas riquezas, cegos pelos desejos, cegos pelos impulsos, cegos pelos vícios, né? E
vamos aqui orgulhosamente seguindo uma vida que nos leva literalmente ao inferno, se não tratar isso aonde? Na cruz. É só na cruz que pode ser tratado, em mais nenhum outro lugar. Né? Por isso a Páscoa é tão importante. Por isso o foco no domingo, que tantos protestantes, né, os evangélicos focam, né? Ah, Jesus morreu na cruz por mim, pagou todos os meus pecados. É verdade, isso é fato. Mas se eu não olho para a minha cruz, certo? Eu não dou testemunho de Cristo para ninguém. Se eu não olho para a minha cruz, se eu não procuro, Senhor, escarnece os meus pecados, mostra para que eu possa me arrepender, para que o meu coração de pedra possa virar um coração de carne efetivamente, certo? De nenhum valor tem a cruz vazia, certo? A cruz ficou vazia para quem quisesse ver depois da crucificação de Jesus. A cruz vazia não representa nada se nós não temos pleno entendimento do sacrifício que Jesus fez para podermos ter a salvação. E nisso a imagem melhor é a cruz ocupada com o sofrimento dele. Por isso eu volto a dizer o que eu disse no vídeo anterior. Os católicos têm uma vantagem em relação aos evangélicos, porque eles mantêm Jesus ali na cruz. Por mais que haja toda uma discussão em torno disso, isso é você enxergar o que o teu pecado ocasionou com Cristo, né? O grande chave da Páscoa é a paixão de Cristo, é Jesus crucificado. Claro, depois pela graça divina, por Cristo Jesus, nós recebemos a ressurreição, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Mas como que nós recebemos o perdão de algo que não nos arrependemos? Como Jesus vai explicar quando ele diz o porquê que ele falava em parábolas. Está aqui no vídeo anterior também, possam ver e poder entender essa passagem. Né? Porque o grande mistério é esse, né? No verso de Isaías 36, iniciando no 25, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Olha que coisa maravilhosa. Né? O que será essa água pura, né, que Deus se referia? É o sangue de Jesus que faz propiciação por todos os nossos pecados? Bem certo pode ser uma interpretação aqui. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos do coração. Ou seja, quais são os ídolos que nós temos no coração? Né? O que nós obstinadamente buscamos? Né? Ah, isso aqui ninguém toca nisso aqui. Ah, não. Ninguém me tira aqui isso daqui. Né? Quais são os nossos ídolos do coração? Qual é o seu ídolo, irmão, minha irmã? Né? O que ninguém pode mexer na sua vida que você vira o giraia? Né? Certo? É coisa, é pessoa, é situação, é atividade, né? É patrimônio? O que é? O que é? Certo? Quais são os ídolos do seu coração? E vós sereis purificado. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, que é o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E tirarei de vós o coração de pedra. Olha só, tirarei de vós o coração de pedra. Aqui, nesse caso, não tem nem cura o coração de pedra. Né? Ele tira o coração de pedra e darei um coração de carne, ou seja, um coração que pulsa, um coração que sente, que se compadece, que tem amor ao próximo, que pode até amar até o próprio inimigo. Como Jesus disse, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Depois de todo aquele martírio e sofrimento, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E quantos outros mártires disseram coisas parecidas, similares a essas, contra seus opressores que estavam ali, os castigando, os matando. Né? E daí nós temos que ser imitador de Cristo. Como que nós somos imitadores de Cristo? Como é que nós somos imitadores de Cristo se não carregarmos a nossa cruz? Se não tirarmos o orgulho, essa casca grossa e realmente tratarmos as nossas feridas com o sangue do Cordeiro derramado na cruz, nos humilhando e realmente confessando nossos pecados e nos arrependendo verdadeiramente. Então, esta é a mensagem de hoje. É a mensagem para que nós olhemos, Senhor, identifica cada casca grossa que eu tenho, cada orgulho que eu tenho, onde uma ferida eu tratei por mim mesmo.
Revela, para que eu possa ser tratada pelo sangue de Cristo, para que eu possa realmente entender, me arrepender e, se necessário for, reparar com as pessoas que eu feri. Né? Essa é a minha prece de hoje, meu desejo para mim e para vocês, meus irmãos. No nome de Jesus. Amém.